As questões do Enem costumam ser muito simples, pois elas priorizam a interpretação de textos e gráficos. Essa questão agora está analisando uma panela de pressão. E aqui tem o desenho da panela de pressão sendo aquecida e aqui tem um gráfico do diagrama de fases. O que esse gráfico mostra? Ele mostra que nessa região aqui a água está em estado líquido e nessa outra região a água está em estado de vapor. E essa curva mostra quando é que o líquido vira vapor ou o vapor vira líquido, dependendo da temperatura e da pressão. As pessoas têm o hábito de achar que a água sempre ferve a 100 graus, como está aqui, ó, 100 graus. Só que isso só é verdade se a pressão da atmosfera for de 1 atm. Portanto, nem sempre isso aqui vai ser verdade, porque, por exemplo, dentro de uma panela de pressão, a pressão dentro da panela de pressão chega a 2 atm. E o que significa isso? Que dentro da panela de pressão a água vai ferver a 120 graus. Aí ele coloca no texto que a vantagem da panela de pressão é que você consegue cozinhar os alimentos mais rapidamente. Coisas que numa panela aberta demorariam horas para serem cozidas, numa panela de pressão demoram 30 minutos no máximo. Agora olha só, o que cozinha o alimento não é a quantidade de calor que você dá para ele, e sim a temperatura que você o eleva. Então por que é necessário elevar alguns alimentos a 120 graus? Porque eles são muito duros. É o caso do feijão, do grão de bico, da mandioca, da carne de panela, que é o acém. São alimentos duros que só amolecem se você elevar a temperatura deles até 120 graus. Então, para isso é necessário usar a panela de pressão. Lembrando que a panela de pressão ela tem uma válvula aqui que impede a saída do vapor durante um tempo e só permite na hora que a pressão é atingida. Só permite a saída do vapor na hora que a pressão é atingida para não aumentar mais. Caso contrário, ela explode, como eu já mostrei em outro vídeo. Só que agora ele pergunta aqui, ó, a vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez para o cozimento dos alimentos. Isso se deve ao quê? Isso se deve à temperatura no seu interior que está acima da temperatura de ebulição no local. Então, por exemplo, ao nível do mar, onde a pressão é de 1 atm, a água ferve a 100 graus. Mas dentro da panela, a água ferve a 120 graus. Então a resposta certa vai ser o quê? Letra B. Porque a temperatura no interior está acima da temperatura de ebulição da água no local. Vamos a outra pergunta. Se por economia abaixarmos o fogo sobre uma panela de pressão logo que se inicia a saída do vapor pela válvula, de forma simplesmente a manter a fervura, o tempo de cozimento não será alterado, pois a temperatura não varia. E é isso que é a resposta certa, a letra E. O que significa isso? Se você abaixar a chama, a temperatura vai continuar a mesma. A temperatura da água fervente vai continuar a mesma. O que você vai mudar é a quantidade de calor que você dá. Portanto, o que você poderia mudar é a rapidez com que a água vai virar vapor, mas não muda a temperatura de ebulição. E o que cozinha o alimento não é a quantidade de calor que você fornece a ele, e sim a temperatura a qual ele fica submetido. Por isso que o tempo de cozimento não vai ser alterado. Aí por que ele fala aqui por economia? Porque você vai economizar gás. Se você abaixar o fogo, você vai gastar menos gás a cada minuto, né? E isso representa uma economia para o consumo de gás, mas não altera o tempo de cozimento. Então, questão 33, resposta letra E.